Quando eu estava no ensino médio, eu era daqueles que sempre ficava vendo os filmes de Hollywood, das fraternidades, das festas. E eu comecei a estudar e eu sempre pensava assim, meu pai construiu o império dele aqui no Brasil, eu vou construir o meu. Eu vou fazer esse negócio, eu vou lá, eu vou estudar, eu vou passar e vou curtir ainda bastante. E fui estudar na faculdade UCSB, University of California, Santa Barbara. E logo que eu cheguei lá em 2019, em setembro de 2019, logo depois do primeiro mês de aulas, eles começaram a fazer aquelas seletivas para dentro das fraternidades e eu consegui passar para uma delas. E aí passei por todo aquele negócio que eles chamam tipo como se fosse um trote para entrar dentro da fraternidade, o que na verdade não tem nada de trote, porque é um ritual disfarçado. Alguns meses pra frente, indo naquelas festas e vendo aquela intensidade de bebidas e tudo mais, eu comecei a me deparar bastante com a ideia de que aquilo dali tudo era muito vazio. E eu comecei a entrar num processo interno muito perturbador, onde eu vivia dia após dia com depressão, eu me afastei de todos os meus amigos, eu não conseguia mais ver prazer naqueles negócios. Então eu comecei a ser invadido por um medo horrível de sair na rua. Então toda vez que chegava à noite, eu não conseguia mais sair da porta do meu quarto. E também, pouco a pouco, por ser perturbado constantemente com uma opressão. Eu ouvia vozes, eu sentia que tinha gente sempre me perseguindo. Eu tinha esse pânico constante. Eu comecei também a pensar em suicídio. Então, quando junta todo aquele vazio que eu estava sentindo, a solidão que eu acabei me metendo por me afastar dos meus amigos e a falta de propósito em tudo aquilo que eu estava fazendo, eu comecei a pensar constantemente como eu vou tirar minha vida. Era a pergunta que girava na minha cabeça de dia e de noite, de dia e de noite. Eu lembro que teve uma noite específica que eu tava vendo, lá tem o tal do Meteor Shower, que é tipo, o pessoal se junta pra ver como se fosse tipo estrelas cadentes passando na noite, assim, né, no céu limpo. E quando acabou aquilo ali tudo, todo mundo foi embora, e eu lembro que eu fiquei ali olhando para aquilo, e quando eu olhei para baixo, pro barranco, eu senti como se aquele barranco me puxasse. Eu senti muita vontade de pular. Só que eu fiquei com tanto medo de pular, até porque as vozes do meu pai martelavam na minha cabeça, né? Ele falava assim, os suicidas são réus do inferno, os suicidas são réus do inferno. E eu que já nem acreditava em Deus, mas pelo menos aquele medo do inferno lá ficou martelando na minha cabeça, e eu lembro que aquilo dali, tipo, não, cara, não vou fazer isso. E eu corri de volta pra casa. Depois daquele dia, eu comecei a ficar com muito medo de eu mesmo tirar a minha vida. Até que um dia, depois de relutar muito com isso, eu falei assim, cara, hoje eu vou tirar a minha vida. Hoje acabou pra mim, eu não aguento mais, eu tô sofrendo internamente, não consigo mais ver propósito em viver. E antes de fazer isso, eu tomei uma decisão. Eu falei, cara, eu vou ligar pro meu pai e vou conversar com ele sobre o que está acontecendo aqui, mas sem falar tudo. Vou falar algumas coisas para ver se ele me chama de volta para casa. Se ele me chamar de volta para casa, eu consigo aguentar mais alguns dias e eu volto e vai estar tudo bem. Tava acabando já o ano e eu sabia que ia estar com a minha família. E eu lembro que eu pego meu telefone lá, é tipo 4 da manhã, em Floripa, que é onde meu pai tá morando, umas 8 da manhã, eu acordo meu pai com aquela ligação. Meu pai sem muita vontade de falar, porque eu tinha acordado ele. Eu falo, pai, eu não tô bem, eu sei que eu vim aqui estudar engenharia, mas eu tô péssimo, eu não consigo mais encontrar prazer nisso, eu não sei se Deus existe mais e tal. Falei tudo pra ele e ele falou assim pra mim, filho, eu te ensinei a vida toda para que você buscasse a Deus e todo o resto se endireitaria na sua vida. E é por isso que eu falo pra você o seguinte, pega a tua Bíblia, ora e Deus vai falar contigo. Quando ele fala isso, eu fiquei com muita raiva dele, porque essa é a minha vida com meu pai, a vida inteira eu trazendo problemas pra ele e ele tipo me levando pra Deus, me levando pra Bíblia. E eu fiquei com muita raiva, porque tudo que eu queria ouvir é tipo, vem pra casa. Fiquei com tanta raiva dele que eu falava assim, cara, acho que eu vou dormir, tô cansado, vou dormir logo, chega, amanhã eu penso melhor sobre isso. Tô indo pro meu quarto e aí quando eu tô entrando no quarto eu escuto uma voz falar comigo, uma voz tipo dentro de mim, assim, eu só sei que não era minha, não eram meus pensamentos, não era nada. Eu ouvi, tinha certeza que era alguma coisa de fora falando comigo. E eu lembro que depois de ouvir aquilo e pensar assim, cara, eu tô no fundo do poço, não tenho nada pra perder, eu vou fazer esse negócio. Eu voltei pra sala, peguei minha Bíblia, que tava toda empoeirada, que eu não tocava nela há pelo menos uns 7, 8 meses, e antes de abrir, eu fiz uma oração. Eu falei assim, Deus, se o Senhor existe, eu preciso que o Senhor fale comigo agora, ou eu vou tirar a minha vida.
E além disso, eu estou perdido, eu não sei o que fazer da minha vida, eu não vejo mais propósito em viver. Fala comigo, Deus. Se o Senhor existe, fala comigo. Eu lembro que eu peguei minha Bíblia e folheei ela aleatoriamente, assim, saía tipo, vum. O primeiro texto que abri e que meu olho bateu foi Jeremias 4. Se tu voltares, ó Israel, para mim tu voltarás. Se tu largares as tuas abominações, tu não andarás mais vagueando. E eu lembro que enquanto eu li essas palavras, eu sentia a presença de Deus naquele quarto. Eu que nem sabia o que era a presença de Deus, só sei que eu saí um peso gigante dos meus ombros e eu fui invadido por uma alegria. Eu que estava depressivo, fui invadido por uma alegria. E eu, sentindo a presença de Deus naquele quarto, assim, eu comecei a pular de alegria. Cara, botei a Bíblia de lado, assim, saí pulando, liguei pro meu pai, peguei meu celular assim, pai, Deus existe! Ele falou comigo, não acredito, Deus existe! E eu pulava no quarto de alegria. E desde esse dia, cara, fui liberto da depressão, fui liberto dos ataques de pânico que eu vivia constantemente e também dos pensamentos suicidas. A minha vida nunca mais foi a mesma e desde aquele dia, cara, eu tomei uma decisão de viver a minha vida inteira para Cristo, porque hoje eu só estou vivo, só tenho uma família, uma esposa, 2 filhos, porque Cristo interviu na minha vida lá em 2010.